Olá, meus irmãos, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua família, que bênção, que alegria termos a oportunidade de nesta noite exaltar, bendizer, celebrar a este Deus vivo, a este Deus santo, a este Deus poderoso, que nunca venha faltar um cântico em nossos lábios para exaltar, para engrandecer ao Deus da nossa vida, ao autor, o consumador da nossa salvação. Que Jesus esteja abençoando a você, que Jesus esteja abençoando o seu lar, que Jesus esteja abençoando a sua família nesta noite, em nome de Jesus. E eu gostaria de, logo após este momento de adoração, de louvor, tão gostoso, tão precioso, eu queria convidá-lo para agora pudéssemos ter um momento de oração, um momento de elevarmos um clamor ao nosso Deus. Não sei como você está, faço votos e nossas orações para que a bênção de Deus esteja realmente sendo manifesta no seu lar, na sua vida, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Todavia, existem pessoas que estão em situações não muito boas, Quando nós, por exemplo, podemos olhar de acordo com os últimos dados que nos são fornecidos, nós temos hoje, infelizmente, aos olhos de alguns, apenas como uma gripezinha, mas quando você olha para os números, não é gripezinha não, o negócio é muito sério. O coronavírus, ele tem ceifado vidas de uma forma assim, extremamente preocupante, pelo menos aos meus olhos o são. Mundo, existe um total atualizado de 404.557 pessoas morreram até agora. Você consegue imaginar? Quase do tamanho da nossa cidade, foi o número de pessoas que já foram mortos em função da Covid. Então, olha só, não é qualquer coisa, No nosso país, atualmente, estamos aí com mais de 36 mil pessoas já morreram. Você consegue imaginar? Eu não conheço ninguém, Olha, mas os números não mentem, Mais de 36 mil pessoas no nosso país e mais de 400 mil pessoas mundo afora. Famílias que perderam seus entes queridos, famílias que perderam seus amigos, Aí foi pai, mãe, tio, sobrinho, avó, amigo, conhecido e desconhecido, enfim. Famílias estão enlutadas, famílias estão precisando, e nesta hora, existem centenas e milhares de outras pessoas que estão internadas, que estão entubadas, que estão em UTIs, e nós precisamos ser solidários, É aquilo que para muitos é uma gripezinha qualquer, para muitos, tem destruído famílias, destruído sonhos. Eu gostaria de ter agora um momento de oração com você, para que pudéssemos rogar a Deus por essas vidas, que pudéssemos rogar a Deus para que o Senhor venha trazer consolo, para que o Senhor venha trazer, continue dando esperança a esses corações, porque não é fácil. Senhor Jesus, nós nos colocamos, após, ó Deus, um momento de adoração, de exaltação ao Teu nome nesta noite. Nós trazemos à memória, ó Deus, todas essas mais de 400 mil famílias, ó Deus, 400 mil mortos, ó Deus, que foram vítimas da Covid-19. Pai, nós nos colocamos em oração diante de Ti, Pai, suplicando a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus, e o Teu favor. Nós temos visto, Deus, tal como houve ali nos Estados Unidos, ó Deus, com a morte do George Floyd, ó Deus, milhares e milhares de pessoas indo às ruas, Senhor, revoltadas com aquele acontecimento. Ó Deus, e assim mundo afora, nós temos visto, Senhor, o descaso com a vida humana. Aqueles que detêm o poder, ó Deus, o fazem de maneira tão leviana em muitas ocasiões. E o bem mais precioso que o Senhor nos deu, a vida, ó Deus, ela tem sido simplesmente descartada. Nós nos colocamos em oração diante do Senhor nesta noite, Pai, pedindo, porque sabemos que para contigo não há distinção de pessoas. O Senhor é o Deus de toda a terra. A sua palavra declara que o Senhor é aquele que nos ama, aquele que nos livra, aquele que nos guarda. E eu venho pedir, ó Deus, a manifestação desta guarda, desta bênção, deste poder e deste amor sobre estas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, possa fazer aquilo que os homens, ó Deus, estão simplesmente ignorando, ó Pai. Que o Senhor venha trazer livramento, que o Senhor venha trazer, ó Deus, consciência para que
nós possamos cuidar das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos entes queridos, que nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que está ao nosso alcance, através de orações, através de intercessões, através, ó Deus, de ações conscientes, para que não venhamos ser um objeto de contaminação para aqueles, ó Deus, que têm, ó Deus, debilidades em sua saúde, que o Senhor possa ajudar, ó Deus, ter misericórdia destas vidas, dessas famílias que estão enlutadas, ter misericórdia, ó Deus, daqueles que estão hospitalizados, ter misericórdia, ó Deus, dos profissionais de saúde, ó Deus, que estão ali gastando, Senhor, horas e horas, lutando para salvar, ó Deus, aqueles que ainda existe a possibilidade de serem salvos, guardando, meu Senhor, todos aqueles que direto ou indiretamente estão ligados, ó Deus, com o contágio direto com o vírus, que o Senhor possa ter misericórdia, meu Pai, que possa haver, ó Deus, ações de bondade, ações de amor, ações de consciência, e não simplesmente, ó Deus, como temos visto, ó Deus, maquiar números, ó Deus, para que as pessoas não venham saber da realidade que nós estamos vivendo. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos governantes, tenha misericórdia, Senhor, das famílias, que a sua boa mão venha trazer, ó Deus, graça, venha trazer consciência para as pessoas, para que sejamos libertos, ó Deus, da ganância, sejamos libertos da avareza, sejamos libertos, ó Deus, deste pensamento tão pequeno, Senhor, e vermos o verdadeiro valor da vida, porque pela vida humana o Senhor deixou o seu trono de glória e veio a este mundo morrer naquela cruz, e o Senhor declara na sua palavra que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, meu Senhor, ajude-nos a olhar como o Senhor tem olhado, a amar como o Senhor um dia amou, e vivermos um evangelho, Senhor, que possa verdadeiramente fazer diferença na vida daquele que o possui. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, estenda as suas mãos, trazendo consolo, ó Deus, trazendo consciência, para que possamos lutar, ó Deus, pelo bem maior que é a vida. Ajude-nos, ó Deus, dê-nos do seu Espírito Santo, e console estes corações, estas famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue guardando o seu coração, guardando a sua vida, e aquilo que depender de você, meu querido irmão, minha querida irmã, se cuide, viu? Se cuide mesmo, em nome de Jesus. E temos a alegria de podermos nesta noite também, continuando, adorando, celebrando ao nosso Deus. Queria convidar o nosso irmão Emanuel David, Dedê, ele tem uma mensagem para você. Chega aqui, meu jovem. Em nome de Jesus. Aleluia. Paz, irmãos, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. Nós estamos no nosso momento de oferta, e eu tenho uma palavra para entregar para os irmãos. Queria que Rafão, nosso irmão Rafa, traga aqui o nosso... A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sabemos que estamos num momento tão complicado, onde milhares de pessoas ao mundo todo estão perdendo seus empregos, outros sendo suspensos, outros estão sendo cortados seu salário na metade, mas que nós possamos entregar o nosso melhor ao Senhor, aquilo que realmente o nosso coração possa dar, porque quando nós damos a Ele, o Senhor Ele dá muito mais para nós, dá infinitamente mais para nós. Então que você possa entregar o seu melhor nesse momento para o Senhor Jesus. Contribui, ajude a igreja, ajude aqueles que estão precisando. Aqui não é simplesmente para a estrutura da igreja, mas é para ajudar aqueles irmãos que estão com necessidades também. Então que você possa estar contribuindo e ajudando a obra do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Tá, é verdade, perdão, irmãos. Aqui tem a conta também, se você pode estar depositando também, ou quiser trazer aqui também nos dias de culto. Está passando aqui, também está passando aqui na minha direita, também está passando a conta aí para vocês. Vamos estar orando
ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, querido Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Agradecemos que o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai, e cuidado de nós, ó Pai. Num momento tão difícil, Senhor, no momento que alguns estão desesperados, ó Pai. Mas sabemos que a Tua mão, Senhor, está conosco, o Teu poder, ó Pai, o Seu conforto está sobre nós, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Senhor, por todo o cuidado, ó Pai, sobre cada família, Senhor, sobre cada membro, sobre cada, Senhor, ouvinte, ó Pai, que está, Senhor, ouvindo, Senhor, esses cultos, Senhor, esses momentos de adoração a Ti, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar derramando da Tua graça, Senhor, sobre cada um, ó Pai, que está aqui neste lugar, sobre cada um, Senhor, que está na sua casa, ó Pai, no seu trabalho, ó Pai, aonde estiver, Senhor, escutando, ó Pai, e vendo, Senhor, esse momento de adoração, que o Senhor possa estar, Senhor, derramando da Tua graça, Senhor, neste momento, e derramando, Senhor, dos seus suprimentos, ó Pai, do seu conforto, Senhor, para cada um, ó Pai. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Dedê. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, nós estaremos meditando um pouquinho agora na palavra de Deus. Eu queria convidá-lo, você que está com a sua Bíblia aí, se você quiser abrir ou acessar, ou simplesmente ouvir, o texto base de nossa meditação nesta noite, Evangelho segundo nos escreveu São Mateus, capítulo 14, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas que com certeza pode trazer aí paz, luz ao seu coração, e queira Deus que através da ação do Espírito Santo, Deus possa falar ao seu e ao meu coração nesta noite, tendo sempre por base que a verdadeira fé, ela vem por ouvir, e este ouvir é a palavra de Deus. Então, permita Deus falar ao seu coração. Mateus, achou aí? Capítulo 14, dos versos 13 ao 23. E lembrando também que você pode, se você desejar, é claro, você pode ser um participante para que outras pessoas venham conhecer um pouquinho deste Deus, ou pelo menos ter acesso à palavra de Deus. Nós sabemos que a internet é um vasto campo, e tem de tudo, tem coisas boas, tem coisas que edificam, e tem coisas muito ruins também, e existem muitos conteúdos que são lícitos, que são verdadeiros, mas também existem muitas coisas de conteúdo muito ruim, muito nocivo, e você pode fazer uma boa ação. Uma boa ação é aquilo que faz bem para você, aquilo que você gosta, você tem a oportunidade de compartilhar. Então você pode fazer isso, tem aí a opção de compartilhar. Você pode ir lá na sua lista de amigos e convidá-los, mandar o link que aí está, para que você possa levar a salvação de Deus a famílias, às pessoas, porque a palavra de Deus, com certeza, ela é eficaz, ela por si só, ela cumpre com o objetivo, diz ela mesma, que lhe apraz. Então você pode nesta noite ser um cooperador, você ser um participante, para que a salvação possa alcançar uma vida, para que a palavra de Deus possa alcançar aí uma família, ok? Então fique à vontade, se você desejar, faça isso, compartilhe, certamente vidas serão abençoadas. O texto de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13, diz o seguinte: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram:
não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e repartindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Deus seja louvado por sua palavra. Nós temos aqui, amados irmãos, quando se estuda esse texto, dentro de todo o seu contexto, nós vamos perceber que Jesus estava vivendo um momento muito difícil de sua vida humana. Pois, apesar de Jesus ser 100% Deus, ele também veio e era 100% homem. Jesus, ele tinha as duas naturezas, divina e humana. Mas esse Jesus que aqui estava andando, fazendo todas estas obras que nós temos registrado, o Jesus filho de Maria, o Jesus homem, no momento em que ele estava vivendo, uma grande dor, posso assim dizer, estava no seu coração. Porque quando lemos aqui, nós vamos ver que o seu primo, o seu grande amigo, João Batista, havia acabado de ser assassinado. João estava preso simplesmente por anunciar Jesus, por falar do reino, por proclamar a verdade, por pregar a verdade de Deus. Isso custou a cabeça de João. João, ele proclamava a verdade acerca que o reino de Deus estava se aproximando. João foi o precursor, ele anunciou antes mesmo da manifestação de Jesus. João havia dito que Jesus viria. Então ele foi, uma das pessoas mais extraordinárias da sua época. Ele pôde abrir o caminho para que quando Jesus chegasse, tudo estivesse preparado. Então tenta imaginar, quando uma pessoa chegada, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você quer bem, uma pessoa que é amiga, uma pessoa que é parceira, de repente você recebe a notícia de que esta pessoa foi morto. E de uma morte tão terrível, de João, ele teve a sua cabeça cortada e fora colocada aí como que para dar de presente, para satisfazer desejos egoístas e pecaminosos daquelas pessoas, que o próprio João havia denunciado, o pecado destas pessoas. Então, neste ambiente de tristeza, de dor, porque independente, quando a morte chega perto da gente, quando a morte, ela pega alguém que faz parte da nossa história de vida, quando ela chega perto, e uma tragédia acontece perto da gente, não tem como não sentir. Jesus não era um alienígena, ele era homem, ele era um ser humano, ele era alguém que estava ali e possuidor de uma empatia, de um sentimento, de um altruísmo perfeito. Então não tinha como não sentir a dificuldade daquele momento. E diz a Bíblia então que fruto daquilo, ele saiu para um lugar à parte, para poder ali refletir, orar, meditar, e por que não prantear por aquela vida, por ver como que o coração humano é ruim, como que as pessoas são más. Ao invés de arrepender-se dos seus erros, não, prefere anular a voz que fala a verdade. Ao invés de, buscar o caminho do conserto para viver uma vida melhor, fazer o que é correto, não. Aquelas pessoas preferiram matar João, e isso pesou muito na vida de Jesus, e Jesus estava ali
neste momento, afastado, né, de tudo e de todos, mas as pessoas não davam sossego, né? Onde Jesus estava, eles começavam a perguntar daqui e dali, e de repente eles acabavam descobrindo onde Jesus estava, e as multidões então aglomeravam ali para poder tocar Jesus, para poder ouvir Jesus, para poder ser curada por Jesus. E diz a Bíblia que Jesus, ele realmente, ele tinha essa capacidade, sabe, de olhar para si, ver o que estava acontecendo com ele, mas ao mesmo tempo, quando ele via o outro, quando ele olhava para o próximo, ele conseguia ver, ouvir e sentir o que a alma do outro estava passando, e ele tinha a capacidade de anular a sua própria vontade, sabe, deixar de lado os seus sentimentos, suas emoções, e ir em direção, né, o que dá para ver aqui nesse texto, a ir em direção às pessoas que estavam necessitando da sua ajuda. E aquelas pessoas, diz a palavra, que elas foram então curadas por Jesus, elas foram abençoadas por Jesus. Note, o que elas buscavam, Jesus tinha condições de dar a elas. Elas estavam com Jesus porque realmente Jesus, ele preenchia tanto questões emotivas, questões espirituais, como também questões físicas. Jesus, ele era completo, sabe, a ponto de, como nós podemos ver aqui na sequência, que as pessoas estavam famintas, e ele fez inclusive a multiplicação dos pães e dos peixes, atendendo todas as necessidades daquelas pessoas. Todavia, nós podemos ver, a partir desse texto aqui, algumas lições. Eu queria caminhar um pouquinho delas, dessas lições com vocês. Mateus, ele faz uma observação aqui muito interessante. Diz que Jesus, num dado momento, mesmo depois de ter feito tantas coisas, ele compadeceu-se daquelas pessoas, né? Ele pôde então olhar para elas e teve, a percepção, a sensibilidade, além de tantas outras coisas que ele já havia feito, ele teve um sentimento ainda maior em seu coração. Seria como, eu até anotei aqui algo que eu acho muito legal, o poeta Mário Quintana, ele diz o seguinte: amar é mudar a alma de casa. Foi o que Jesus fez. Ele parou de olhar para si, o que ele estava achando e pensando e sentindo, e começou a olhar para o outro, começou a pensar no outro e fazer alguma coisa, sabe, ter uma percepção, uma sensibilidade, passou a enxergar aquelas pessoas que estavam do seu lado. Olha que lição boa para mim e para você, tirar um pouquinho o olhar de nós e passarmos a olhar ao redor, olhar as pessoas, termos este olhar cristão, sabe, será que além de mim, além de tudo que eu estou vivendo, será que existe alguém que possui uma necessidade e eu posso fazer algo por ele e por ela? Infelizmente, quando falamos em necessidade, as pessoas olham muito mais por questões financeiras. Eu não tenho, eu tenho somente para mim, o que eu tenho mal dá para mim, para a minha família. Não obstante, cada um tem uma realidade. Será que Deus, quando Ele olha para nós, Ele pensa somente no nosso dinheiro? Será que quando Deus olha para nós, Ele pensa somente no que eu tenho na minha despensa? Será que a vida humana, ela precisa só de dinheiro, ela precisa só de comida? Existem muitas outras coisas que as pessoas necessitam, e independentemente da minha condição financeira, independentemente da minha condição cultural, social, existem outras coisas que eu tenho e que eu posso partilhar. Existem outras coisas que nós possuímos, outros valores, outros bens, outras riquezas em nossas vidas, que nós podemos usar isso para de alguma forma tornar a vida do outro um pouco mais fácil. Jesus já tinha feito coisas extraordinárias para esta multidão, tinha dado, curas para elas, tinha dado libertação para elas, tinha pregado a palavra de Deus para elas, mas aquelas pessoas ainda estavam ali, e Jesus pôde ver algo além do espiritual para elas. Jesus pôde ver uma necessidade além daquilo que uma pessoa corriqueiramente está acostumado a ver.
E ele não fechou os olhos para aquela necessidade, ele simplesmente então começa agora a questionar os seus discípulos. Olha essa multidão, né? O que nós podemos fazer por elas? E Jesus então sugere para dar a elas alimento. Jesus sugere para que os discípulos pudessem fazer alguma coisa, para que elas pudessem, além da palavra de esperança, além da libertação, agora elas pudessem ter algo também, né, para comer. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que aquela comunidade, naquela ocasião, era uma comunidade agrária. A maioria daquelas pessoas, eles tinham para comer aquilo que eles plantavam. E se eles estavam o dia todo fora de casa, estavam acompanhando a Jesus, certamente aquele dia não era um dia remunerado. Aquele dia eles não teriam o que comer ou como comer. E Jesus viu esta necessidade na vida daquelas pessoas, sabendo que eles tinham uma carência. Então Jesus, ele novamente entra em ação. Ele, cumprindo a palavra que diz, né, do profeta Isaías: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, né? Então Jesus, naquele momento, ele simplesmente, ele pede para que aqueles homens, agora sob o seu comando, pudessem fazer alguma coisa. Olha que interessante, o que eles poderiam fazer? Eram mais de 5.000 homens, diz a palavra de Deus, sem contar mulheres e crianças. Tenta imaginar que multidão estava ao redor de Jesus. O que eles tinham naquela ocasião? Diz a palavra que ali eram 5 pães, 2 peixinhos, era pouca coisa que eles tinham. Isso perto daquela multidão era nada. Mas Jesus, observe, ele não fez surgir um peixe naquela hora. Jesus não fez, sabe, do nada, ele pegou uma pedra e transformou ela em pão. Não. Jesus, o milagre que ele fez, foi a partir daquilo que as pessoas tinham e propuseram a doar, a entregar para saciar a necessidade alheia. Às vezes, irmão, irmã, para que o milagre aconteça, talvez eu não precise ter tudo o que é necessário. E também você. Às vezes nós olhamos e achamos que o milagre, sabe, para que ele aconteça, vai depender de eu ter tudo que Deus precisa. Aí já não é milagre, porque eu tenho tudo. Aí. O que eu preciso ter é exatamente o que Jesus nos mostra aqui. É essa capacidade de ver o outro. É essa capacidade de olhar para a necessidade alheia e compadecer-se dele. Sabe? Mudar a alma de casa. O que eu tenho? O que eu posso fazer? Jesus olhou para aquelas pessoas e foi ao encontro delas. Os discípulos foram na mesma pegada, partiram para cima. Sabe, eles não tinham dúvida do que Jesus podia fazer. Jesus disse a ele: olha, faça o seguinte, pega essa multidão e peça para eles assentarem aqui nesta relva. Os discípulos não ficaram duvidosos: o que é que Jesus vai fazer? Será que vai dar certo? Será que nós vamos passar vergonha? Não, eles estavam cônscios de quem Jesus era. Fizeram, sob o comando de Jesus, exatamente o que tinha que ser feito. Pegou aquela multidão, separou-os em grupos e foram assentando por todo aquele local onde eles estavam. Uma grande multidão de pessoas. Olhando para isso, agora observe. Então Jesus, ele não fez o pão, Jesus não fez o peixe. Ele pegou de alguém que tinha pão, alguém que tinha peixe, e ele multiplicou. Ou seja, o que falta verdadeiramente, irmãos? Às vezes o que falta é coração, às vezes o que falta é compaixão, às vezes o que falta é amor, às vezes o que falta é misericórdia, às vezes o que falta é piedade. Nós não temos individualmente condições de resolver o problema da sociedade, mas tenta imaginar se cada um fizer a sua parte.
Ah, não dá para resolver o problema do Brasil porque por causa da corrupção. Mas experimenta você fazer a sua parte. Ah, os políticos são isso e aquilo outro. Experimenta você fazer a sua parte. Para que mais de 5.000 pessoas pudessem ser alimentadas, Jesus precisou da atitude de uma pessoa. O que ele tinha, ele deu para Jesus. É aí que o milagre começa a acontecer em minha e em sua vida. O milagre ele vem de uma disposição de coração. O milagre ele é fruto, sabe, de um crer, mas não é um crer cego, é um crer consciente. É você crer sabendo o que Jesus pode fazer a partir da sua vida. É você se doando, eu e você, nós nos doando para que realmente algo maior possa acontecer. Aquilo que era alimento para uma pessoa, a partir do momento da entrega, a partir do momento do crer, aquilo alimentou uma grande multidão. Nós temos visto tantas coisas estranhas, tantas coisas ruins acontecendo no mundo afora, mas o maior problema é porque às vezes nós não temos esse coração aberto, esse coração voluntário, essa capacidade de, o que eu posso fazer? Aquele jovenzinho, o que ele tinha, ele deu. Jesus, o que ele tinha, ele deu. E foi o suficiente para alimentar toda aquela galera. Tenta imaginar, você nas mãos de Deus, sua família nas mãos de Deus, cada um de nós crendo, cada um de nós acreditando, cada um de nós investindo. Sabe, eu não posso olhar o que o outro está fazendo, ele não está fazendo, eu não vou fazer também não, nada disso. Sabe, nada disso. Qual é o meu papel como cristão? O que Deus espera de mim? Quando Deus olha para mim, sabe, aqui nós vemos, Jesus disse, olha, sabe, vocês vão despedir essa multidão com fome? Não, existe algo que eu posso fazer, mas para que eu faça, eu quero fazer a partir de vocês. Quanta coisa, amigo, amiga, irmão, Deus pode fazer a partir de um ato de bondade, a partir de um ato de amor, a partir de um ato de misericórdia. Sabe, Deus, Ele tem poder suficiente para mudar este planeta num estalar de dedos. Sim, tem, claro que tem. Todavia, por que Ele não o faz? Porque é tarefa nossa. Foi dado a nós, sabe, essa competência de amar o próximo. Às vezes nós olhamos para o mundo, mas por causa do problema do mundo, nós acionamos o nosso egoísmo. Não fazemos nada e dizemos que não fazemos porque o mundo está ruim. Mas se cada um fizer a sua parte, se você não se corromper, se você não se prostituir, se você não se vender, sabe, o seu mundo vai ser diferente. A partir de você, as coisas poderão ser diferentes. A mentira pode chegar até mim e até você, mas a partir de nós, ela tem que tomar um rumo diferente. A maldade pode chegar até nós, mas a partir de nós, ela tem que ter uma roupagem diferente. Sabe, quando Jesus olhou aquela multidão, todos estavam com fome, todos estavam distantes das suas casas, todos estavam horas e horas seguindo a Jesus, e Jesus teve sensibilidade. Queira Deus que eu e você possamos nesses dias, de igual modo, termos responsabilidades, termos consciência, e o que de fato nós podemos fazer. Sabe, você não tem que fazer tudo, mas pelo menos o pouco que estiver no seu alcance, pense em fazer, faça. Sabe, existe sempre algo que você e eu, nós podemos fazer. O mundo não gira em torno de dinheiro não, o mundo não gira em torno de comida e bebida não. Essas são necessidades básicas dos seres humanos, sim, mas existem muitas outras coisas que eu e você podemos fazer. Existem muitas outras coisas que nós, como seres inteligentes, como seres pensantes, como seres sociais, nós podemos fazer. Existem muitas coisas que nós podemos fazer. Sabe, um sentimento altruísta, ações de alteridade, sabe, onde nós podemos olhar para o outro, sabe, e o que seria se eu estivesse no lugar dele? Como seria se eu estivesse no lugar dele e alguém tivesse uma ação de empatia comigo? Qual seria o benefício disto em minha vida? Jesus estava a princípio, quando a Bíblia começa a relatar nesse texto,
ele estava lá sozinho, lamentando, né, sentindo a falta do seu amigo que havia sido assassinado de uma maneira tão terrível. Mas quando ele olhou para a multidão, ele deixou seu sentimento de lado e partiu para cima. Foi fazer o que tinha que ser feito. E depois aqui nós vemos o texto já na fase final, depois que Jesus alimentou todo mundo, aí ele pega os seus discípulos. Como é bom quando a gente sente o dever cumprido, e foi exatamente o que aconteceu. Após o dever cumprido, Jesus diz: olha, agora pega o barco, vai para o outro lado, vai lá para outra banda. Mas Senhor, e essa multidão? Deixe-os comigo, eu vou despedi-los. Jesus então abençoa toda aquela multidão. Agora que eles haviam sido curados, libertos, haviam também saciado a fome física, agora eles voltam para casa. E Jesus, diz o texto, que ele volta a ficar sozinho. Ele foi novamente agora lamentar, né, pelo seu amigo, e expressar o seu sentimento humano diante de Deus, como que ele estava vendo a morte, como que ele estava vendo o luto naquela ocasião. Sabe, nós estamos vivendo dias, nós estamos vivendo momentos em que talvez, né, você não foi alcançado por isso. E tem pessoas que, pelo fato de não terem alcançado, ou nenhuma pessoa, nenhum membro de sua família, né, ter tido problemas com o vírus ou com alguma outra coisa, isso não quer dizer que ele não existe. Existem outras pessoas que estão padecendo, existem outras pessoas que estão sofrendo. Sabe, Jesus estava vivo, João estava morto humanamente falando, mas ele teve ali as suas reações, ele teve ali os seus sentimentos. Que Deus nos ajude. Não é porque de repente eu não estou passando fome que eu não posso, sabe, me compadecer de quem está. Não é porque eu não passei frio. Será que o frio deixou de existir porque eu não senti frio durante os dias que houve, dias atrás? Será que pelo fato de eu não estar com sede agora, quer dizer que não existe ninguém com sede neste mundo? Sabe, nós precisamos aprender com Jesus. Independentemente do que Jesus estivesse sentindo, ele deixou tudo de lado, ele olhou para a multidão e fez o que deveria fazer, e fez muito bem feito. Por isso que Jesus é o nosso maior exemplo. Mesmo em meio aos nossos problemas, devemos aprender com Jesus, sair de nós mesmos e colocarmos-nos a serviço das pessoas. Não existe sofrimento e dor que possa nos impedir de olhar à nossa volta. Não existe sofrimento e dor que possa nos impedir de olhar à nossa volta. Pense nisso. Não há contraindicação para a bondade e para o altruísmo. Você não vai perder se você praticar ações de bondade, ações de altruísmo. Entre o seu próprio bem-estar e o bem-estar das pessoas, Jesus, ele ficava com o das pessoas. Ele deixou o dele de lado e preocupou-se com as multidões. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos ensine a andar em bondade, em misericórdia, que sentimentos verdadeiros possam existir em meu e em seu coração, e que sejamos nas mãos desse Jesus um instrumento vivo para promover ações de amor, de bondade, de partilha e de misericórdia. Pelo fato de eu não ter algumas necessidades, não quer dizer que elas não existam. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia do mundo, mas esta misericórdia será expressa através das minhas ações, pois não adianta eu dizer, Deus tenha misericórdia, e ficar de costas para a realidade. Vamos encarar de frente, vamos partir para cima, vamos orar, vamos acreditar. Eu convido você,
para que tenhamos mais um momento de oração nesta hora, para que possamos rogar a Deus por vidas, por pessoas, por famílias que estão conosco, que estão ligados. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe aos nossos irmãos aqui de Ribeirão Preto, as nossas igrejas, que Deus abençoe aos nossos irmãos ali de Jardinópolis que estão conosco. Deus abençoe pastor Flávio, Mancida, todos os irmãos ali de Jardinópolis. Que Deus abençoe todos vocês das demais cidades e estados do nosso país. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você, que neste dia está alegre, feliz, festejando, tal como a Joelma e o Edivaldo, né? Celebrando 27 anos hoje, né, Jô? Parabéns, viu? Que Deus abençoe muitíssimamente a sua vida, né? E seu lar continue sendo um lar de bênção, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tá bom? Em nome de Jesus. E todos os demais que têm razões para celebrar neste dia, vamos celebrar. E todos nós que temos razões para orar nesta hora, vamos orar, para que Deus nos dê uma semana de bênçãos, nos dê uma semana de conquistas, nos dê uma semana de livramentos. Você que tiver que trabalhar, tome todas as medidas possíveis, trabalhe sim, faça o que tem que ser feito, parta para cima, mas consciente de quem você é. A partir de você, coisas grandes e maravilhosas podem acontecer. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Cristo vivo, o Cristo bendito, Deus excelso, nós nos colocamos diante de Ti em oração nesta noite, Pai, e queremos pedir a bênção, a graça e a manifestação do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa trazer vida, trazer graça, trazer paz a todos aqueles, ó Deus, que necessitam, ó Deus, de um mover, de um agir do Teu Espírito Santo. Venha nesta noite, ó Deus, fortalecendo o Teu povo. Permita que a partir da Tua palavra, Pai, nós possamos ter um olhar, ó Deus, mais abrangente, Senhor. Permita, Deus, que tenhamos ações, ó Deus, não simplesmente ações críticas, ó Deus, que promovem, ó Deus, simplesmente celeuma, mas ajude-nos, ó Deus, a termos ações concretas, ó Deus, que possam promover vidas, possam promover paz, possa promover esperança, Senhor, para aqueles que fazem parte da nossa sociedade, do nosso estilo de vida. Assim como no passado, ó Deus, o Senhor parou de olhar para si mesmo e olhou para aquela multidão, compadecendo-se dela, e ó Deus, e os alcançou em todas as dimensões, física, mental e espiritual. Assim nós, como igreja do Senhor, ó Deus, que nós mesmo estando, aqueles que ainda estão em quarentena, que nós possamos, Pai, fazer o que tem que ser feito. Dê-nos graça, dê-nos sabedoria, dê-nos estratégias, meu Senhor, porque a Tua igreja, Senhor, é uma igreja viva, é uma igreja santa, é uma igreja imaculada, e não tem força ou poder neste mundo, nesta vida, que vai prevalecer contra a Tua igreja. Seja sobre nós com a Tua boa mão, ó Deus, nos agracie, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, nos faça prosperar, de maneira que possamos usufruir aquilo de melhor que o Senhor tem para nós nestes dias. Seja sobre nós, ó Deus, com graça, bondade, amor e misericórdia, e que o Teu milagre comece a partir daquilo que temos em nossas mãos e estamos dispostos a confiar em Ti. Assim como aquele garoto, ele confiou em Ti o que tinha, ó Deus, e multiplicou de uma forma extraordinária aqueles poucos pães e peixes, ó Deus, no final, além de alimentar milhares de pessoas, sobrou 12 cestos cheios. Meu Deus, faze de nós um instrumento em Tuas mãos, faze de nós um instrumento de paz, faz de nós, ó Deus, um instrumento vivo, ó Deus, onde o Seu nome seja promovido e glorificado, mas também vidas sejam alcançadas, e nós sejamos esse instrumento facilitador usado por Ti. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, assim eu Te peço e Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. E para terminar, eu queria ler algo para você. Deixa eu voltar aqui. Achei muito interessante essa frase de
Mário Quintana, né, ele fala sobre a questão desse trocar de almas, né, como é importante quando nós olhamos para o outro e procuramos ver nele, né, o verdadeiro sentido. Deixa eu achar aqui. Ele vai trabalhar basicamente na palavra alteridade. Ele diz assim: a importância da alteridade numa perspectiva antropológica, quando qualquer pessoa entra em contato com outra de cultura diferente, ela deve entender, compreender esta cultura sem fazer o juízo de valor ou com preconceitos. Assim, é possível entender não só com a cultura do outro, mas também como o todo de uma forma mais ampla, né? A partir disso, então, ele escreveu sobre essa mudança de alma, né? Você amar é você trocar a alma de casa, né? Você ver o outro, compadecer-se dele e também poder fazer alguma coisa por ele. Que Deus te abençoe, que Deus faça de cada um de nós um instrumento na mão dele. Que o Senhor dê a você uma semana de bênçãos, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias. Nós teremos na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, né, mais uma live, também na quinta-feira, tá bom? E no final de semana, domingo, nós teremos a celebração, né, como estamos fazendo neste período de quarentena, né, a nossa celebração da ceia do Senhor. Então, no próximo domingo, nós estaremos aqui, a partir das 10 horas da manhã, né, com os elementos consagrados para distribuir aos irmãos. Aqueles que desejarem, né, poderão vir, né, nós estaremos também ministrando aqui no estacionamento da igreja. Você pode vir com sua família, dentro do seu veículo, no sistema drive-thru, né, nós estaremos atendendo todos os irmãos, servindo, né, carro por carro, né, dando a você pode tomar a ceia, voltar para a sua casa. Aqueles que não tiverem condições de, né, estar aqui, você pode pedir para um dos seus entes queridos vir à igreja, pegar os elementos, levar para casa e depois à noite, às 18 horas do nosso culto, né, você vai poder participar online conosco, tendo em mãos já os elementos consagrados, tá bom? Então você pode vir, né? Existe aí talvez a possibilidade de um atendimento parcial, né, para o próximo final de semana, mas o novo decreto vai ser publicado na sexta-feira, dia 12, então vamos ver qual vai ser o posicionamento do prefeito. Entrei em contato com a Casa Civil, ainda estamos impossibilitados da realização, né, de todo e qualquer tipo de reunião de aglomeração, mas talvez no final de semana mude alguma coisa. Então fique ligado nas redes sociais, né, nós estaremos mantendo os irmãos sempre bem informados, tá bom? Então, próximo final de semana, celebração da Ceia do Senhor. Por enquanto, sistema drive-thru no estacionamento da igreja e às 18 horas online para aqueles que vierem retirar aqui os elementos consagrados, tá bom? Vai ser bênção para todos nós. Vamos ter agora também alguns pedidos de oração, pessoas que nos pediram, né, a Joelma e o Edivaldo, né, completando 27 anos de casamento, nós já oramos, mas novamente vamos orar por eles, né? Também a Amanda Souza pede oração, pois está com suspeita de Covid-19, vamos orar pela Amanda, né? O irmão César Beloube pede oração por sua família, estaremos orando agora, viu, Cezinho, em nome de Jesus. O Marco Aurélio também pede oração por sua família, faremos isso agora. Do Carmo também, ela pede oração por sua família e por sua cidade. É isso aí, Du, vamos estar orando em nome de Jesus. Rafael Costa pede oração para sua irmã Carla, está com fortes dores na coluna. Vamos orar, viu, Rafa? Em nome de Jesus. Irmão José Pires pede oração para os seus filhos, Igor, Rodrigo e Roberto. Vamos fazer isso agora, irmão Pires, em nome de Jesus. Gislaine Mendonça também pede oração por sua família. Faremos isso agora, Gi. A Cida Faria também pede oração por sua família e por um empregado de seu filho, João Paulo, para o emprego, né, de seu filho, João Paulo. Vamos estar orando, viu? Também Mateus Martins pede oração
está com uma dificuldade em seu olho, para que Deus, né, possa alcançar. Também a irmã Cida Bela pede oração por sua família, estaremos orando agora, irmã Cida. Edna Monteiro, irmã Edna, pede oração, né, por sua família, vamos estar em oração agora. Também a tia do Dedê, né, lá de São Paulo, né, com Covid também, né, também necessita de nossas orações. E todos aqueles, né, que mesmo não pedindo, mas que estão aí com suas necessidades, vamos pedir a Deus nesta hora, em nome de Jesus. E também orar por nossa cidade, né, é crescente o número, né, de contágios, né. Ontem, só no Brasil, né, foram mais de 27 mil novos casos de contaminação, né. Ribeirão Preto também já está, né, crescendo absurdamente. Então, que Deus tenha misericórdia, né, que Deus nos ajude. Pai, nós tomamos agora o nome dos teus filhos e da família dos teus servos e os apresentamos em oração diante de ti. É sabido, Deus, que tu és o Deus que ouve a oração. O Senhor diz-nos em sua palavra que aquilo que pedirmos em seu nome crendo, o Senhor nos ouviria, nos atenderia. A nossa petição, ó Deus, é que tu, por misericórdia e graça, olhe agora, ó Deus, para a necessidade dos teus servos. Estenda as suas mãos graciosas e poderosas, manifestando a sua vontade, que o teu querer, ó Deus, seja manifesto de uma forma que os teus filhos possam te sentir o seu amor, o seu cuidado, o teu toque. Aqueles, ó Deus, que estão passando por dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, dificuldades em suas saúdes, ó Deus, que no nome santo e precioso de Jesus, o Senhor venha colocar-se ao lado deste teu filho nesta hora, que o Senhor possa enviar o teu santo anjo agora, esta pessoa que se sente sozinha, ó Deus, este teu filho, esta tua filha, que tem vivido os dias difíceis, que tem sentido, ó Deus, um aperto no coração, como que, ó Deus, um nó em sua garganta. Ó Deus, visita-o nesta hora. Este homem, ó Deus, que está preocupado, ó Deus, com o que vai acontecer com o seu futuro, com a sua família. Ó Deus, esta pessoa que perdeu o seu trabalho, visite-o nesta hora. Bem sabemos que não há impossíveis para ti, meu Senhor. Tu és aquele que tem todo o poder em suas mãos. Venha nesta hora trazendo paz. Assim como o Senhor olhou para aquela multidão, ó Deus, trouxe palavras de esperança, trouxe cura para os seus corpos, trouxe libertação para as suas almas, e trouxe alimento, ó Deus, para seus estômagos. Assim, ó Deus, eu te peço, que cada um destes teus filhos nesta hora, tu és um Deus completo, e tu tens poder, ó Deus, de alcançar toda a sua vida, em todas as dimensões. Visita-os agora, alcançando, ó Deus, abençoando, trazendo cura, libertação, prosperidade, em nome de Jesus. Não permita, ó Deus, que além de todos os sofrimentos impostos por esse tempo, ó Deus, o seu filho e a sua filha possa sofrer com algo mais ainda, mas ajude-os a superar tudo isso. Ó Deus, e no final, ó Deus, nós estaremos glorificando o teu nome. Sabemos, ó Deus, que esta leve e momentânea tribulação há de resultar, ó Deus, em uma manifestação de glória poderosa do Senhor, e o seu nome será glorificado. Assim sendo, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa celebração nesta noite, Pai. Somos gratos a Ti por tudo e o fazemos, crendo no Teu poder e em Tua vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce paz, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito desça sobre nossas vidas e famílias, permaneçam hoje e sempre. Amém, Senhor, e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de bênçãos, de conquistas, que você seja vitorioso. Fique com Deus, uma ótima semana a todos vocês, na graça e na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.